que está aqui. Não dá nem pra... É o ar que eu respiro. Dila Veiga e o Ricardo. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria de novo agradecer o convite de estar aqui com vocês, nesse lugar de tanta importância para a vida e para a nossa profissão, né? Especialmente dividindo aqui essa mesa, ou esse plenário, né, com a Vicky e com a Liane. É curioso lembrar que eu andei trabalhando em Moscou alguns anos atrás com a Vicky, e foi muito importante para mim, porque 75% da minha família é russa. Então foi um local muito importante, foi a primeira vez que eu fui para lá, um lugar muito importante que eu visitei, onde eu encontrei, na imagem das pessoas, representantes, né, da minha história familiar. Eu via nos outros muito da minha história familiar, né? A imagem dos outros refletia dentro de mim. Isso me marcou muito, e foi muito forte emocionalmente e afetivamente com o povo russo. Eu acho que isso é uma característica importante para trazer dentro disso que estamos discutindo aqui, que é a questão do narcisismo. Essa viagem me fez bem, e muito bem, especialmente também nesse sentido, de ter me encontrado entre pessoas próximas a mim, fisicamente e culturalmente, né? E eu me lembro também, aqui agora, provavelmente vocês já devem ter lido também, esse último livro do Laurentino Gomes, sobre escravidão. É um livro absolutamente importante de ler e absolutamente chocante para todos nós, tanto da raça branca, das religiões, e da raça negra, especialmente importante de ver também essa parte da história. E eu só quero compartilhar com vocês um pedacinho pequeniníssimo do livro, que é a história de um negro, eu acho que brasileiro, que não sabia de onde ele vinha. E ele, com o advento do DNA, ele fez uma pesquisa de DNA, e o DNA detectou que ele vinha de uma determinada tribo na África. Aí ele foi lá visitar essa tribo, e é uma tribo mesmo. Chegando lá, foi recebido pelo chefe da tribo, que na África existem ainda hoje, as tribos ainda, a sociedade é tribal ainda na África, em muitos locais. O chefe da tribo recebeu ele, e ele disse para o chefe da tribo: eu queria saber por que eu fui parar no Brasil, o que eu estou fazendo no Brasil. O chefe da tribo ficou espaventado, assustado com a pergunta dele, e encerrou. Depois falamos sobre isso, encerrou o troço. No dia seguinte, ele voltou lá, e eles se reencontraram. E o chefe da tribo disse para ele o seguinte, que naquela época, os africanos desta tribo não sabiam o que faziam, e mandaram muitos negros embora para outros lugares, e que ele se sentia muito triste por isso ter acontecido, e que isso foi naquela época, e que ele tem vergonha e ele tem sentimento de tristeza muito forte em relação a essa história. E pede desculpas a esse negro por isso ter acontecido na vida dele. Esse negro, então, ele retoma, né, a identidade dele. Ele retoma na tribo da onde ele veio, um retorno à sua tribo, o retorno ao local
que negou a existência dele, ele retorna a esse local e retoma para ele o lugar da existência. E é muito disso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Se fala muito das imagens através do narcisismo, vimos muitas imagens aqui. A gente se torna rapidamente uma imagem. Muito rapidamente a gente se torna uma imagem. Quer dizer, eu dou uma olhada aí, tem gente tirando já fotografia, eu estou virando uma imagem. Todos nós estamos virando imagens. Minha pergunta é, para onde vão essas imagens? Não é? Que sentido tem essas imagens? Elas talvez vão fazer com que alguém que faz a foto, que eu faço muitas também, me lembre desses momentos. Mas vivemos uma sociedade como nunca, sociedade das imagens. A indústria de fotografia está diminuindo muito a sua capacidade de produzir máquinas fotográficas, porque os celulares estão ocupando esse lugar agora cada vez melhor, né? Então, a imagem faz parte da sociedade hoje em dia. Ok. Entrando mais aqui no tema que eu preparei, em que eu chamo narcisismo, vida ou morte. E vou aos poucos tentando explicar o que eu quero dizer com isso. A minha primeira pergunta é, qual é a diferença entre estar vivo e estar morto? Eu acho que muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Se a gente está vivo ou morto. Estou aqui ou não estou aqui? Onde estou? Faço parte ou não faço parte? Pois bem, indo para a questão do corpo, fugindo das imagens, né? O que marca a diferença entre o vivo e o morto é uma questão fundamental que determina como vivemos e como lidamos com as flutuações de todo o tipo na nossa relação com o meio ambiente. E eu queria falar sobre duas questões básicas. A primeira característica principal de um ser vivo, qual é? É aquela que todos nós aqui sabemos. É a capacidade de contração e expansão. Esse movimento determina se estamos vivos ou mortos. Aquele que não contrai e não expande, seja lá em qual intensidade for, ele não está vivo. Essa é uma característica básica do corpo. E nós chamamos isso de pulsação. Pulsação, o que é? Contração e expansão. Tá? Aos poucos eu vou chegar ao que isso tem a ver com o narcisismo. Nós trabalhamos tempo integral com pulsação, com a nossa e com a do outro, nos relacionamentos. Pulsamos um com o outro. Às vezes a gente precisa incentivar a pulsação para que a intensidade do relacionamento, a intensidade da presença se magnifique. Como, por exemplo, hoje aqui vocês estão aí me escutando, eu estou aqui falando, a minha intensidade nesse momento é maior do que a de vocês, e espero que esteja provocando alguma coisa aí nesse relacionamento. Na festa ontem já era diferente. A festa, a pulsação era altamente intensa, o que provocava uma relação muito grande entre todos. Qual é a primeira coisa que um médico sente num paciente? É o pulso. Ele sente a pulsação, para ver qual é a qualidade de vida que está dentro daquele paciente naquele momento. Muito bem. A segunda característica que é necessária para qualquer pessoa existir é, primeiro de tudo, um lugar. Ou seja, um bebê que está para vir, ele precisa, antes de vir, de um lugar. Se não há um útero, com toda a tecnologia que já existe hoje em dia, não há possibilidade de um ser humano existir. Quer dizer, o lugar precisa estar presente para que nós possamos existir. Esse lugar aqui, que nós estamos, é necessário para que eu possa existir em um pouco mais de plenitude nesse momento aqui, frente a vocês. Se não houvesse esse lugar,
eu também não estaria com a possibilidade de existir com os meus pensamentos, minhas sensações, etc. Agora, não basta um lugar. Um lugar é suficiente, mas não basta. Por quê? Porque esse lugar precisa de uma característica absolutamente fundamental. Este lugar precisa ser hóspede. Este lugar precisa ter hospitalidade. Todos nós sabemos a diferença de um útero que hospeda, que tem hospitalidade, e de um útero que não tem hospitalidade. Tá? A hospitalidade é básica para a nossa existência. Então, o útero precisa estar preparado para receber uma vida que vem lá. Uma vez eu falei isso para um casal que me procurou, que estava querendo ter filhos e não estava conseguindo. Eu falei, mas existe lugar para esse filho entre vocês? Um lugar, não só um lugar de alma, mas um lugar físico? Tem um corpo que está preparado aí para receber uma vida ou não? Uma pergunta que levantou questões importantes para eles, né? E eles conseguiram se abrir espiritualmente para que esse útero dessa mulher estivesse preparado para receber esse bebê que vinha lá. Agora, vejam bem, esse lugar tem hospitalidade e tem também acolhimento, para que possa uma vida começar a pulsar. Se não tiver hospitalidade e não tiver acolhimento, não há pulsação, nós nos travamos. Agora, veja bem, pulsação cria vibração. Tá? Então, se existe pulsação dentro de uma pessoa, existe também uma vibração, como uma caixa de instrumento. O corpo é uma caixa de instrumento. O corpo que pulsa é um corpo que vibra. O próprio Boadella, numa das posturas de caráter dele, ele diz o seguinte: quando nós andamos, nós produzimos música, ou quando nós nascemos, já estamos produzindo música. Existe um som vibratório dentro do corpo que expõe a nossa vida. Então, o corpo é uma caixa de ressonância para a nossa pulsação. O útero dá suporte ao embrião. A terra acolhe e dá sustento para as plantas. Essencialmente, sem um lugar de acolhimento e hospitalidade, não se existe. Claro que a qualidade da hospitalidade vai fazer diferença e definirá o desenvolvimento de qualquer um. Tem uma psicóloga e escritora húngara que mudou para os Estados Unidos. Ela é uma sobrevivente de um campo de concentração. Se chama Edith Eger. A Edith Eger escreveu um livro que em português foi traduzido por A Bailarina de Auschwitz. Um livro, na minha opinião, importantíssimo de se ler. Ela conta a história dela no campo de concentração de Auschwitz e depois a ida dela para os Estados Unidos, onde ela se transformou numa psicóloga especializada em trauma. A Edith Eger dizia o seguinte: ela dizia que, se não fosse um pouco de narcisismo, ela jamais sobreviveria. Ela quis dizer que, quando não existe nenhuma hospitalidade do lado de fora, encontrar dentro de si mesmo é o que garante a pulsação da vida. Dá para entender bem isso. No campo de concentração, não há o menor interesse na sua vida. Se você não tiver um pouco de interesse e não fazer isso como uma escolha, né, você certamente está mais próximo da morte do que os outros. Tá? Essa aí é uma... O livro foi traduzido por A Bailarina de Auschwitz, que eu acho a tradução, o nome que deram em português, fora do contexto, porque o nome real do livro se chama A Escolha. Não tem nada a ver com A Bailarina de Auschwitz, que era só um evento da vida dela, entendeu? Porque
a escolha do narcisismo é importante, porque é a escolha da vida também. Existe um sociólogo alemão que chama Hartmut Rosa. O Hartmut Rosa escreveu um livro que chama Aceleração, que fala sobre a experiência da ressonância. Segundo um conceito fundamental da fenomenologia, que é uma das influências grandes no trabalho do Boadella também, ser humano significa ser posto em um mundo, significa ser para o mundo, ou reencontrar-se num mundo que faça sentido. Isto é, para viver a ressonância precisamos de um lugar. Portanto, ressonância não é um estado emocional, apesar de poder ser emocionante muitas vezes, mas sim um jeito de relação no qual a pessoa, o sujeito e o mundo se colocam de maneira responsiva. Isso é ressonância. Ressonância significa, eu estou falando com você, que está ressoando, que está falando comigo, mesmo em silêncio, digamos assim. Dessa forma, o que acontece aqui é o seguinte, nós todos somos responsáveis por tudo que está à nossa volta. Somos responsáveis a responder a tudo que está à nossa volta. Não é um aspecto moral, mas um princípio de vida. Nós aqui todos estamos ressoando entre nós. Nós todos somos responsáveis por nós aqui dentro. Não como aspecto moral, mas como de resposta à vida. A ressonância é um motor, é a vibração, é a resposta que nos coloca juntos em relacionamento. Nós, humanos, procuramos e realizamos experiências de ressonância em muitas áreas. Na natureza, na arte, religião, no trabalho, e certamente no amor e nas relações íntimas e de amizade. A ressonância pode se dar no mundo horizontal, pode se dar no mundo vertical, consigo mesmo, e pode se dar consigo mesmo e com o outro, e o outro com você. Ambos nos colocamos a perceber o outro e a si mesmo na relação. Portanto, ressonância só se dá quando existe um elo dinâmico. Existem dois, e não apenas um. A ressonância emerge entre dois. Agora, a pergunta que vem é a seguinte, e quando a experiência de ressonância não acontece? O que acontece em seu lugar é aquilo que chamamos de alienação. Alienados em relação ao mundo que nos cerca, mais intensamente entre as pessoas. Se não existe ressonância, nos colocamos alienados do mundo, fora do mundo. Tá? Alienação, portanto, é uma situação em que sujeito e mundo estão desconectados, existe um fracasso no contato. A alienação pode acontecer em vários níveis, social, material ou existencial. A alienação pode ser em grupo, em comunidade ou no indivíduo. O encontro entre iguais, eu mesmo, nós mesmos, Narciso só, o outro virou o eco de Narciso. Então, narcisismo a gente pode pensar como sendo uma forma também de alienação, que pode ser ou não patológica, como todos já falaram aqui com muita precisão. Se falou com muita precisão, a exposição da Vika com uma precisão enorme sobre a presença do narcisismo no corpo, a exposição da Liane com a presença do narcisismo nas relações familiares e dentro de si mesmo. Existe toda uma precisão em relação, pesquisas precisas em relação ao narcisismo que acompanha a vida inteira, que nos acompanha a vida inteira, que não é, de fato, um caráter. Narcisismo é aplicável a todos nós. Então, de uma maneira bem simples, mas bem simples mesmo, eu queria pensar em 3 formas de narcisismo, que provavelmente vocês já falaram aqui alguma coisa, mas eu vou falar de uma forma simples e direta. O primário, o secundário e o terciário, que eu acho que esse terciário é um pouco uma invenção minha.
O primário é aquele que, naturalmente, uma criança ou um adulto voltam em direção a si mesmo por prazer ou necessidade, sem negar que o mundo exterior existe. Isso também é um aspecto muito importante. Você volta a si por seu próprio prazer, sem negar que o outro existe. É uma diferença fundamental. Quer dizer, esse narcisismo primário, positivo, saudável, em que você sente e se dá aquilo que você tem direito, sem negar que o outro está contigo. Não é um exílio, é um lugar de encontro também. Tá? O secundário, então, é o que a criança ou o adulto voltam em direção a si mesmo quando negam o mundo exterior, só se encontrando nos iguais. O que poderia ter um fim patológico. Não vamos classificar patologia, mas tem patologia também nisso. Tá? Por exemplo, como você fala do nosso presidente, acho que foi você que falou do nosso presidente, quer dizer, ele conseguiu reunir um monte de gente igual a ele, não é? Que elegeu ele, que pensou, pelo menos naquele momento, eram todos narcisistas iguais a ele. Né? Aí, o terciário, que crio eu, mas não crio, na verdade não crio eu, é assim, baseado nessas questões que eu acompanho, que leio, que é quando o mundo exterior nega contato com você. Como num campo de concentração. O mundo exterior nega contato com você. E você, narcisisticamente, se protege desse mundo que não te enxerga, que nega a sua existência. Trágico, como nos campos de concentração, na escravatura e outros casos. Nesse caso, a defesa se dá narcisisticamente, não no sentido de negar o mundo que te nega, mas de encontrar hospitalidade em si mesmo, através de suas sensações, seus afetos, seus sonhos, suas ideias, suas fantasias e suas escolhas. Como diria de novo essa Edith Eger, essa que sobreviveu em Auschwitz, o narcisismo aqui é uma escolha, seja consciente ou não. Ela te salva do mundo que quer te ver morto ou destruído. Veja bem, não precisa ser em situações de extremo risco. Pode ser na sua convivência com pessoas próximas, familiares, que por diversas razões negam a sua existência ou partes da sua existência. Sabe, aquela mãe, por exemplo, que detesta que o filho se torne um artista, nega a existência de um lado do filho que está ali para crescer, para evoluir, para poder existir. Me conta um paciente que, quando começou a se sensibilizar, sair desse vazio do narcisismo, ele sentiu tanta dor e tanto medo, ele estava dentro de um ônibus, que ele segurou os braços de apoio da poltrona do ônibus e ele quebrou o apoio de tanta força que ele imprimiu para aguentar o tranco de sair da solidão absoluta e da inexistência do outro. Para passar a existir, para passar a sentir, ele precisou passar por aquele sofrimento. Já no secundário, que por diversas razões é uma defesa do meio ambiente que te cerca, se transforma num lugar patológico, onde só você e seus iguais existem. Seus espelhos, seus desejos, os objetos que te complementam, tudo o que serve a você e a seus interesses. O outro passa a ser seu objeto, pois você projeta nele parte de si mesmo e seus desejos. As diferenças não interessam e passam a ser impedimentos. Esse que é o caminho da alienação, da negação do diferente, que passa a ser insuportável e inatingível. Os guetos começam a se formar. Junto com os guetos, aqueles que representam os guetos, os iguais. Aquele que representa uma parte da população, aquele que cada vez mais vai negando a existência da diferença, que em casos extremos se tornam fascistas, pois só vale o que lhes espelha, o resto é ameaça. Todos os grandes líderes de facções nazistas, totalitárias, ditatoriais, são narcisistas fascistas que não suportam e não sabem lidar com o diferente.
Chefes de família, templos religiosos, religiões, seja quais forem, podem se tornar narcisistas alienados ao extremo quando negam que o diferente existe. O resto são frutos longe da árvore. Eu quero trazer uma citação aqui de Hannah Arendt, uma filósofa, que diz o seguinte: a principal qualificação de um líder de massas é sua infinita infalibilidade. Jamais pode admitir que errou. Além disso, a pressuposição de infalibilidade baseia-se não tanto na inteligência superior, quanto na correta interpretação de forças históricas ou naturais, essencialmente seguras, podem invalidar, porque a longo prazo tendem a prevalecer. Uma vez no poder, os líderes de massa cuidam de algo que está acima de qualquer consideração utilitária. Fazem com que suas predições se tornem verdadeiras. Os nazistas não hesitaram em lançar mão no fim da guerra, de toda a forma de sua organização, ainda intacta, para destruir a Alemanha do modo mais completo possível, a fim de que fosse verdadeira a sua predição de que o povo alemão seria arruinado em caso de derrota. Veja que ponto chega o narcisismo doente. Destrói a si mesmo e aos seus para não se relacionar com as diferenças. Mergulha no vazio do reflexo de si mesmo. Estou com tempo ainda? Hã? 5, tá bom, eu consigo. Dessa vez eu consigo. Bom, eu falo dos nazistas, mas não preciso ir tão longe, estamos falando aqui do Brasil, né? Estamos falando da nossa situação que vivemos hoje também no Brasil, em alguns outros países também, não só Brasil. O Brasil é um deles. Os húngaros, jovens e velhos, tinham tanta consciência de que viviam entre mentiras, impostas pelo regime fascista comunista, e pediam unanimemente em todos os manifestos por algo que a inteligência russa aparentemente nunca, nem mais sonhava. Eles pediam por uma coisa muito simples, gente. Eles pediam pela liberdade de pensamento, porque nem pensar se podia. Ok, sofrer o livre pensar, o livre sentir, o livre refletir, que nos permite ressoar nas relações com o mundo e deixarmos de ser narcisistas todos nós. Na última Bienal de Veneza, haviam várias manifestações e obras que realçavam o narcisismo moderno ou pós-moderno. Muitas dessas obras ressaltavam como o narcisismo pode ser estimulado através dos novos veículos de comunicação e publicidade. De fato, o uso constante da comunicação virtual nos leva facilmente a perder a qualidade da ressonância. Vejam que no planeta dos macacos, o macaco é mais sensível que o humano. Em 2045, o replicante é mais sensível que o humano. Os animais domésticos, hoje em dia, substituem os humanos. O ET trouxe humanidade para os humanos. Onde estamos? Agora, aonde que eu quero chegar aqui? Onde é a saída de tudo isso? Onde é a saída de tudo isso? Vamos voltar para o aspecto da ressonância. A existência do outro, há um sofrimento, não tem como não sofrer. O que a Liane está falando, tem que ser muito sensível quando você vai entrar neste aspecto. Quando o seu paciente, com tendências narcisistas, ele começa a te perceber, há um sofrimento, há uma emoção que passa por aí. A ressonância começa a existir. De modo que, para mim, a saída da questão do narcisismo só pode ser através da sensibilização do aspecto ressonante que existe entre nós. Só percebendo que o outro existe aí fora e dentro de você, é que vai produzir um sofrimento humano que nos coloca juntos. Então, eu queria trazer essa característica orgânica que nos possibilita chegar num lugar de encontro,
onde podemos sim lidar com as diferenças. Eu estava escutando uma entrevista desse diretor de cinema brasileiro, Fernando Meirelles, que acabou de lançar um filme que, aliás, deve ser bacana, provavelmente vou assistir, chama Dois Papas, que é um encontro entre o Paulo VI e o Paulo VI, não, como foi o último? O Bento e o argentino. Exatamente. Os dois eram completamente diferentes. Existem conversas entre os dois em que eles se diziam: nós jamais vamos nos compreender, mas eu acredito em você do jeito que você é. O sofrimento de reconhecer a diferença, pulsar com ela, ressoar com ela, é a única saída para sair desse mundo fechado, narcisista, que o mundo hoje nos leva. O mundo nos leva a isso. Precisamos estar atentos para não entrar nesse aspecto. É isso, gente. Obrigado.